Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Eu vou colocar aí a leitura na tela para ajudar. Então vamos ver aí, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Estamos numa série de mensagens, encontros com Jesus. Estamos falando de pessoas nos evangelhos que tiveram um encontro especial com Jesus. E hoje vamos falar de um encontro que Jesus teve com um homem que tinha um problema, uma doença física, um paralítico. Eu começo no versículo 3, falando o valor dos amigos. Diz assim: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Interessante observar o final do versículo 3, levado por 4 homens. Esse homem paralítico, ele tinha uma deficiência. O que é uma pessoa que é chamada de paralítico? Ele tem uma paralisia, talvez uma lesão até neurológica, que ele não consegue movimentar-se. Então aquele paralítico, ele não conseguia com suas próprias pernas ir até Jesus, chegar até onde Jesus estava. Ele precisava de ajuda, ele precisava que alguém o carregasse. E aqui nós vemos que 4 amigos, 4 homens, decidiram levar esse paralítico até Jesus. E quando eles chegaram, diz a Bíblia que a casa estava cheia. Olha o versículo 1 e 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Veja o que fala aqui o texto. Fala que Jesus estava em Cafarnaum, e uma multidão foi para ali. Aquela casa que fala a Bíblia,
alguns comentaristas falam que é a casa de Pedro, porque Jesus ficava muito na casa de Pedro, hospedado. Então imagine a casa de Pedro, lotada de pessoas, querendo ali ouvir Jesus. É verdade que alguns estavam ali para serem curados, outros estavam ali para ouvir os ensinos de Jesus, também aqueles que estavam ali por inveja, que eram os fariseus e os escribas. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa casa estava cheia. Diz que nem lugar, fala a Bíblia ali, versículo 2, nem mesmo junto à porta achavam lugar. Muita gente. Então você imagine a cena: um paralítico, 4 amigos, levando até Jesus, mas a casa está cheia, não dá para entrar na casa, tem muita gente, nem na porta você tinha acesso, porque as pessoas estavam lotando aquela casa, possivelmente a casa de Pedro. Aqueles 4 amigos tiveram uma ideia. Olha o que diz o versículo 4: e não podendo aproximar-se dele, ou seja, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos imaginar essa cena: um paralítico, 4 amigos, uma casa lotada. Quando eles chegam ali, eles têm uma ideia. Qual que é a ideia? De colocar esse amigo na presença de Jesus, nem que fosse pelo teto da casa, nem que fosse pelo eirado. Deixa eu ler uma linguagem aqui, uma linguagem mais fácil. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura daquele buraco desceram o doente deitado na sua cama. Então, não, imagine a cena, gente. Eles fizeram um buraco no telhado da casa, bem no ponto que Jesus estava, e por essa abertura no telhado, eles desceram aquele doente. Veja que ideia genial, veja que criatividade. Vamos imaginar aqui quantos obstáculos foram superados. Eles não disseram assim para o paralítico: paralítico, nós não podemos fazer nada, a casa está cheia, até na porta tem gente, lamentamos, amigo, mas nós estamos em nosso limite. Não, eles não disseram isso. Eles superaram vários obstáculos. Vamos ver alguns. Primeiro, o peso do paralítico. Você sabe que não é fácil carregar uma pessoa. Por mais que ele fosse magro, até pela sua doença, ou fosse até obeso, por pouco movimento, ele não era uma pessoa fácil de carregar. Possivelmente mais de 50 quilos um homem adulto tem. Eles tiveram que carregar esse homem até onde estava Jesus. Segundo obstáculo, a multidão não abriu espaço. As pessoas estavam preocupadas ali em si mesma. Não, eu cheguei primeiro. Não, aqui é meu lugar na fila. Não, eu quero falar com Jesus. Diz a Bíblia que nem na porta eles conseguiram chegar. Aquela multidão não estava preocupada com o paralítico, não facilitou o seu acesso, não permitiu ele entrar. Era muita gente ali querendo ver Jesus, querendo
ouvir Jesus, querendo ver os seus milagres, ser curada. Terceiro obstáculo, eles decidiram subir pelo telhado da casa. Eu não sei se você já fez uma mudança de casa, e quando você precisou mudar de casa, você carregou ali, por exemplo, uma geladeira, um sofá. Você sabe que não é fácil descer uma escada, carregando um sofá, carregando uma geladeira. Imagine o que é subir com um homem em cima da casa, em cima do telhado. Realmente, esse texto bíblico é inédito, é inesperado. Aqueles 4 amigos estavam de parabéns pela coragem, pela ousadia que eles tinham. Qual outro obstáculo? O telhado. Eles tiveram que destelhar a casa. Eu fico imaginando Pedro lá na sua casa, possivelmente lá nos pés de Jesus. De repente ele vê uma turma subindo a casa, de repente ele vê aquele telhado se movendo, de repente ele vê a turma abrindo o telhado. Pedrão deve falar assim: ô gente, espera aí, não precisa desmontar a casa, não precisa destruir, Jesus está aqui, mas vamos cuidar do meu patrimônio, poxa. Mas aqueles homens, eles não estavam preocupados. Talvez eles até pagariam as despesas daquela casa para consertar, mas eles queriam levar o paralítico até Jesus. E por último, depois de abrir o telhado, tiveram que descer aquele paralítico, possivelmente aquele paralítico deitado numa cama, num leito, numa espécie de apoio, 4 cordas, cada um numa ponta, descendo aquele amigo, e colocaram o homem na frente de Jesus. Que história maravilhosa, gente. Eu fico imaginando quando eles começaram a descer o paralítico. Talvez o paralítico falou assim: ó gente, eu sei que Jesus que está aí, eu sei que Jesus já ressuscitou pessoas, mas eu não quero hoje passar pelo milagre da ressurreição. Acho que até o paralítico ficou assustado com tamanha ousadia dos amigos dele. Eles tiveram muita criatividade, não é mesmo? Olha o que diz o verso 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, não existia um manual como fazer para levar uma pessoa até Jesus. Não existia. Eles tiveram que ser criativos, tiveram que encontrar uma solução. Eles pensaram: vamos subir na casa, abrir o teto e descer até Jesus. Naquela época, o telhado das casas talvez não eram como o nosso hoje. Talvez era feito de vigas, ramos, galhos, terra batida. Mas eles tiveram que abrir aqueles ramos, aqueles galhos, aquela terra batida, para fazer então aquele homem chegar até Jesus. Eles tiveram que ser criativos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Como vamos evangelizar a nossa geração? Na pandemia, como podemos falar de Jesus? Fica um desafio para nós, sermos criativos, buscarmos estratégias, usarmos a internet, usarmos aplicativos, usarmos recursos. Deus nos dá criatividade, assim como Ele deu para aqueles amigos do paralítico.
Mas eles não tiveram só criatividade, eles tiveram fé. O versículo 5 fala: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Gente, quando Jesus viu telhado se abrindo, um homem descendo, vendo-lhes a fé, aqueles homens não precisavam falar nada, só o gesto que eles tinham, que eles tiveram, já mostrava que eles acreditavam que Jesus era a causa de todo o seu esforço, que chegar até Jesus era o que eles poderiam fazer por aquele amigo. Eles sabiam que o milagre era Jesus que faria, mas eles queriam ser cooperadores de Deus, eles queriam entregar o amigo deles nos pés de Jesus. Mas enquanto nós vemos tamanha fé, nós vemos ali presente escribas e fariseus. Veja o versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Aqui em Marcos aparece só escribas, mas no Evangelho sinótico de Lucas 5:21, aparece que ali também estava, além dos escribas, os fariseus. Eles estavam ali não para serem curados, não para aprender as palavras de Jesus, eles estavam ali para acusar Jesus, estavam ali para censurar Jesus, enquanto pessoas de tanta fé, que abriram um buraco no telhado, aqueles escribas e fariseus talvez tinham até um lugar privilegiado lá perto de Jesus, estavam ali para condenar, para criticar. Gente, eles eram tão cegos, espiritualmente falando, que a cegueira deles impediu-os de ver Deus na face de Jesus, impediu de ver Deus na face de Cristo. Eles começaram a cochichar, eles começaram a conversar, mas Jesus sonda o coração. No coração eles pensavam, mas Jesus via a alma, ele tinha uma visão, uma visão de raio-x, ele olhava além do que os olhos podem enxergar, e ele viu que aqueles fariseus, no seu coração, eles arrazoavam, eles discordavam, eles diziam: é blasfêmia, isso que ele está falando é blasfêmia. E Jesus, conhecendo o coração, faz uma pergunta para eles: o que é mais fácil? O verso 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que é mais fácil, na sua opinião? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer: levanta-te e anda? Ou melhor, vamos entender o texto: o que é mais difícil? Eu dizer: perdoar os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? É claro que para nós, humanos, nossa mentalidade humana, o mais difícil, o mais impossível é dizer para uma pessoa que nunca andou, ou que tem uma deficiência causada por um acidente, alguma coisa, um paralítico, dizer: levanta e anda. Isso é mais difícil. Ou seja, o que é mais fácil? É claro que é mais fácil para Jesus ali dizer:
perdoados os teus pecados. Mas veja bem, o perdão dos pecados é algo que só Deus poderia fazer. Só Deus poderia perdoar pecados. Então Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Ou seja, ele faz o mais difícil para a humanidade, que é a cura, mas para mostrar o princípio principal, que ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus, e ele pode perdoar pecados. Aqui, o que Jesus está mostrando, a sua divindade, é que ele é Deus. 3 provas da sua divindade. Primeiro, ele leu os pensamentos dos escribas, eles arrazoavam no coração, ele sabia o que ele estava falando. Segundo, ele fez andar um paralítico. E terceiro, ele se denomina Filho de Deus, Filho do Homem, e ele perdoa os pecados da humanidade. Esse termo Filho do Homem, ele é retirado do livro de Daniel. Daniel usa o termo Filho do Homem, o profeta Daniel, Filho do Homem, para mostrar o poder do Messias que viria, de uma pessoa poderosa que viria. Então, Filho do Homem, e o homem letra maiúscula, é a mesma coisa que dizer Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E assim, irmãos, grande milagre, finalizando o verso 12. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que eles disseram? Jamais vimos coisa assim. Por quê? Eles ficaram espantados, que um paralítico chegou lá sem andar e saiu andando. Um paralítico chegou carregado por 4 amigos e saiu carregando agora a sua cama, o seu leito. A cura foi completa, imediata e gratuita. Jesus não cobrou nada, foi gratuita. Olha o que diz: a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais viram coisa assim. Eu quero concluir. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu 2. Vou repetir. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu 2. Ele foi buscar a cura física, a cura da sua paralisia, e recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados. Ele foi a Jesus para resolver um problema físico e achou a solução para a sua alma. Ao ser colocado aos pés de Jesus, através de um buraco no teto, através de uma corda que foi descida, aquele homem estava perdido, doente. No final daquele encontro com Jesus, ele estava salvo e curado da doença. Você sabe que muitas pessoas vão até Jesus por problemas de saúde, doenças, depressão, desemprego, problemas conjugais, divórcio, crise financeira. Muitas pessoas vão até Jesus buscando uma solução para o seu problema físico, mas ao elas irem até Jesus, elas recebem 2 bênçãos. Além de elas encontrarem muitas vezes a solução do seu problema físico, elas encontram o principal, o perdão dos seus pecados. Elas podem se reconciliar com Deus.
Interessante, para finalizar, Jesus está ali naquela casa, lotada de pessoas, talvez a casa de Pedro. Jesus olha ao redor, ele vê ali fariseus, escribas, criticando, condenando. Ele olha para cima, ele vê homens abrindo um telhado e descendo um homem pelo telhado. Ele olha para baixo e vê um homem paralítico, doente das pernas, doente dos pés, e além de dar a saúde para aquele homem também recebe o perdão dos seus pecados. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu duas. Talvez a mais importante ele nem esperava, porque o maior milagre que uma pessoa pode receber, é isso que o texto nos ensina: o maior milagre é a salvação, é o perdão dos pecados, é o encontro com Jesus. E assim nós vamos orar, colocando as nossas vidas. Quero orar com você que nos assiste. Você precisa de uma bênção, quem sabe pode receber duas, e inclusive receber a principal, que é o perdão de seus pecados. Vamos orar? Senhor, eu quero orar com essa pessoa que me assiste. Ó Deus, muitos vão a Ti, Senhor, por problemas financeiros, muitos vão a Ti por problemas de saúde, muitos vão a Ti, Senhor, por depressão, por causa do divórcio, por causa de problema com os filhos. Mas quão bom é quando vamos buscar uma bênção e recebemos duas, porque nesse momento nos encontramos contigo e podemos ouvir o mesmo que Jesus disse para aquele homem: perdoados são os seus pecados. Acolha-nos, Pai, no seu trono de graça, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nós reconhecemos que estamos diante do Senhor e do Salvador desse mundo. Assim, cada pessoa que ora comigo, que assiste, mesmo que busque uma bênção, que ela saia nessa noite recebendo a principal, o perdão de seus pecados. Faz uma obra, Senhor, de salvação, que é essa principal que nós precisamos. Assim eu oro pela vida dos que me assistem. Sim, Pai, derrama a bênção em todas as áreas, mas salva-nos de nós mesmos, em nome de Jesus.